Já fez a sua parte, prepara o semente, pois em nossas mãos. Para mostrar a este mundo que ainda existe uma solução. Derramou na cruz seu sangue, sangue que liberta todo pecador. E agora eles só precisam de um semeador. Vai semeando, vai semeando, que esta semente vai brotar no peito desse sonho. Boa tarde, gente. Glória a Deus, né? Deus é maravilhoso. Curte a live, compartilha. Vamos estar falando, né? Sobre a palavra de Deus lá em 2 Pedro, capítulo 3, viu? Mas antes vamos orar, né? Para estar iniciando essa live. Desde já eu já agradeço, né? Curte a live, gente. Compartilha para um amigo, uma amiga, alguém, né, que gosta da palavra de Deus, gosta de ouvir a Bíblia, gosta de ouvir sobre o Senhor, sobre as coisas que está por vir, né? O tema que nós estamos aqui mencionando, já tem algumas 4 lives ou 5 lives, se eu não me engano, né? Que Jesus está voltando. Vamos estar compartilhando, gente, tá bom? Aclis, muito obrigada, viu? A paz do Senhor Jesus. Que bom que você está aqui, né? Glória a Deus, né, gente? Vamos orar para estar iniciando essa live? Vamos orar, né? Senhor, muito obrigada, Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pela tua forte mão, pelo teu sustento, pelo teu alimento, Deus. Eu te glorifico nessa tarde. Eu bendigo o teu nome. Eu te dou todo o louvor, toda a glória, toda a adoração. Muito obrigada, Jesus, por tudo. Muito obrigada pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela tua santidade, pela tua verdade. Eu sei, Pai, que o Senhor é Deus, que não tarda, não falha, não erra, não tosqueneja. Um Deus que não dorme, um Deus que tem visto tudo, Pai, passar aqui nessa terra. Seja as coisas boas, seja também as coisas ruins, o Senhor tem visto tudo. Deus, eu te glorifico pelo teu amor, eu te glorifico pela tua bondade, eu te glorifico pela tua verdade, pela tua palavra, pela vida de cada um que já se encontra aqui, pela vida da Rosilene, pela vida do Aclis, pela vida dos demais irmãos, Deus. Eu peço, Senhor, Pai, que o Senhor nos ajude, Deus, a falar da tua palavra, porque a tua palavra é viva, Senhor, e eficaz, e faz aquilo que o teu coração deseja, Deus. E a minha oração nessa tarde, que corações venham a ser despertados para a tua palavra, Deus, pela tua verdade. Coloca, Deus, no corações do teu povo uma vontade, Deus, de querer mais saber da tua palavra, de saber mais da tua vinda. O Senhor Jesus está voltando. E isso, Pai, não é uma palavra que tem muito falada, mas nós sabemos que é uma verdade que a Bíblia nos diz. Deus, eu te glorifico por tudo, Pai. Eu te glorifico pelas revelações que o Senhor tem dado. Eu te glorifico pela palavra que o Senhor tem ministrado no meu coração. Eu te glorifico por tudo, Deus. Eu te glorifico pelos dias maus, pelos dias que muitas das vezes a gente não está com força nenhuma, sem ânimo para nada, mas o Senhor vem, Pai, com graça, com misericórdia, e nos ajuda a avançar, nos ajuda a continuar, nos ajuda a buscar a tua presença, nos ajuda a continuar firme, nos ajuda, Pai, a crer na palavra, a voltar, Deus, o nosso ânimo, o bom ânimo que o Senhor manda termos, Deus. Como a tua palavra diz, que no mundo teria muitas aflições, mas para nós ter bom ânimo. E graça te damos pelo teu bom ânimo, Pai, que o Senhor deu para nós nessa tarde. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Eu sei que eu não mereço, mas o Senhor é aquele que tem nos dado. Eu sei, Pai, que nós não merecemos, mas o Senhor é aquele que é misericordioso
e derrama a sua misericórdia sobre nós, não só hoje, não só agora, mas para todo sempre. Muito obrigada, Jesus, por tudo. Muito obrigada, Espírito Santo. Muito obrigada, Senhor. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, né? Deus é maravilhoso. Paz do Senhor, viu, Bruno? Amém. Que Deus continue também te abençoando, tá bom? Obrigada, viu, pelo comentário. A irmã Rosilene aí dizendo amém, né? Que bom, irmã, que você está aqui conosco, viu? Glória a Deus. A Daiane aí também, né? O Cleito também dando a boa tarde, viu? Sejam bem-vindos, fica todos à vontade. Vamos ler a Bíblia, né? Abre, né? Eu sei que alguns não podem estar abrindo, mas se alguém puder, né? Abrir as suas Bíblias lá em 2 Pedro, capítulo 3, né? 2 Pedro, capítulo 3, que vai falar sobre a vinda do Senhor. Amém? Gente, eu tô preparando uma palavra para trazer nessa live, alguma das minhas lives um dia, que está lá no livro de 1 Coríntios, Paulo falando, né, sobre ressurreição, sobre essas coisas que tem muita gente que tem dúvidas, tem muita gente que não sabe, né, se morreu, acabou, se morreu, vai ressuscitar, se morreu, vai ficar dormindo. E ali, né, no livro de 1 Coríntios, Paulo falando muito sobre esse tema e fala muito abertamente. Claro que tem algumas palavras que é difícil de entender, mas eu vou estar fazendo uma live sobre esse tema. Só que eu estou estudando e estou anotando algumas coisas para não estar trazendo aqui algo que vocês não vão compreender. Eu quero passar algo que vocês vão entender, tá bom? Amém, gente? Vamos lá, então. 2 Pedro, capítulo 3, que vai dizer assim, ó. Vou baixar um pouquinho o louvor aqui. Pronto, ó. Vai dizer assim, ó. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação vosso ânimo sincero. Isso aqui é Paulo, viu, gente? É Pedro, né, escrevendo. E lembrando também que Paulo falou a mesma coisa, né? Isso aqui é Pedro, gente. Eu tô estudando tanto Paulo que tá só vindo a palavra, o nome dele, né? Isso aqui é Pedro que escreveu sobre a vinda do Senhor, tá bom? Ó, amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Essa palavra concupiscência, difícil de falar, né? Às vezes a nossa língua enrola. É coisas da carne. Todas as vezes que a Bíblia fala concupiscências, é coisas da carne, tá bom? E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, pelo que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste. Quem lê Bíblia sabe lá o tema que fala, né? Noé fala sobre isso. Ali no livro, né, de Gênesis vai explicar um pouco sobre o dilúvio, né, gente? O mundo acabou com água e você sabe disso, né? Ó, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guarda para o fogo até o dia do juízo. Se guarda para o quê, gente? Fogo. O tempo de Noé acabou com água, mas o tempo da volta de Jesus será fogo. Complicado, né? Até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se.
Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoa vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça, pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurais que deles sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disso, como em todas as suas epístolas, ou cartas, entre as quais há pontos difíceis de entender, tá vendo? Até Pedro sabe que as cartas de Paulo têm pontos difíceis de entender. E tem gente que acha que pregar as cartas de Paulo é fácil, né? Não é não, gente. Que os indoutos aqui é pessoas que não têm conhecimento, é meio ignorante, tá bom? E inconstante, é aquela pessoa que estuda um pouquinho, mas não continua estudo, entendeu? Inconstantes. Torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Cuidado quando eu for pregar as cartas de Paulo, porque tem pontos ali difíceis de entender, você precisa estudar para você pregar, né? Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, antes dessas coisas, né? Guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e o conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Olha para você ver esse capítulo 3 de 2 Pedro. 2 Pedro. Gente, que palavra maravilhosa, né? Eu sei que às vezes é enfado, né? Ficar lendo, tipo o capítulo inteiro. Mas eu preciso ler o capítulo inteiro para vocês entenderem essa palavra que eu vou estar falando aqui. Já preguei esse tema? Já. Mas eu não fiquei detalhando muito, né? Pregação, às vezes você tira alguns pontos ali e coloca aquilo como uma fonte para você pregar. Mas, gente, quando você for explicar estas histórias, estas passagens, né, do livro de 2 Pedro, 1 Pedro, 1 João, 2 João, você vai ver também que tem algumas partes que você vai ter que ter paciência para você entender, senão você não vai entender nada. E as cartas de Paulo é mais difícil ainda de entender. Aqui fala claramente o próprio Pedro, né, falando que algumas cartas de Paulo, quem é indouto, quem não tem entendimento, quem não estuda, né, quem não conhece muito a Bíblia, fica ali perdidinho. E quem também é inconstante é aquela pessoa que começa a estudar e para no meio do caminho. Entendeu? Talvez tá ali, né, lendo, aí eu não entendi isso aqui, não vou parar, não quero saber disso aqui mais não. Não, gente, quando mais você lê, você tem que buscar conhecimento. Entende? Às vezes perguntar um aqui, outro ali, aqueles que gostam de estudar a Bíblia, né? Mas não parar de querer aprender o que Paulo deixou ali claro para nós. Não tão claro, né? Tem que estudar bastante algumas partes, mas tem algumas partes que é claras, simples e muito fácil de entender. Olha aqui, sobre a vinda do Senhor. Olha, vamos de novo, né? Lendo versículo por versículo, explicando para vocês verem, ó. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo. Tem gente que acha que exortação é falar bravo. Tem gente que acha que exortação é querer brigar, né? Não, gente. Exortação é te chamar a atenção. Exortação é querer te corrigir com amor. A Bíblia fala, né, que ele é o nosso Pai. E por ele ser o nosso Pai, ele corrige o filho que ama. Por ele nos amar, ele nos corrige. Exortar alguém não é falar, toma vergonha na sua cara, homem. Toma vergonha na sua cara, mulher. Não é isso. Exortação é você chegar
né? Falar assim, oi, fulano, tudo bem com você? Como que você está? E ali, né, a pessoa se abre, começa a conversar e tal, tal. Aí você fala, ó, a palavra de Deus fala assim, 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 assado. E tal, e tal, e tal. Mas, gente, é exortar com amor. Fala, olha, eu acho que isso aqui que você está fazendo é errado. Olha, essas coisas que você está praticando aqui, a palavra de Deus condena, a palavra de Deus não agrada disso. Deus não quer isso para nós. Aí talvez se a pessoa escutar isso com carinho, uma exortação, né, um chamar a atenção ela com carinho, ela vai te dar ouvidos. Mas se você chegar ali e falar assim, ah, mostrou uma vergonha na sua cara, ah, não sei, a pessoa não vai ouvir. Entendeu? É isso que eu tô tentando falar com vocês, ó. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Pedro, gente, para explicar alguém, ele ensinou. Pedro, para poder pregar para a igreja, ele aprendeu para ensinar. Perdão, né? Eu falei ensinou. Ele aprendeu. Entende, gente? Pedro aqui para estar escrevendo essa carta, falando bem detalhada sobre a vinda do Senhor, o que tem que tomar atenção, o que tem que prestar atenção. Ele estudou, ele aprendeu, ele sentou para ouvir, entende? Ele também com certeza pegou ali, né? Começou a ler, meditar. E claro, né, que todas as partes bíblicas foi inspirado, né, por meio de Deus, pelo Espírito Santo dado a cada um. Claro que Pedro tinha o Espírito Santo. Claro que eu e você temos o Espírito Santo. Mas não significa que mesmo nós tendo o Espírito Santo, nós tem que viver só nessa vibe, tipo assim, nesse entendimento, eu não preciso estudar mais não. Porque lá no final nós vai ler aqui, crescer na graça e no conhecimento. Eu já falei com vocês, crescer na graça é o quê? Não deixar de orar. Claro que você não vai parar de orar. Claro que você não vai parar de fazer propósitos, jejuns, né? Ir à igreja, congregar, enfim. Cumprir o que a Bíblia manda, né? As ordens de Deus. E crescer no conhecimento é algo que você vai ter que fazer o quê? Se esforçar. E como é que a gente se esforça? Você acha que alguém aí que dá aula de teologia, um teólogo, né? Um homem ou uma mulher que estudou ali para estar dando curso, faculdade, você acha que eles não teve tempo também de sentar para aprender, não? Claro que teve. E também teve o tempo ali de tirar dias, né? Horas, para poder, meses, anos para estar ali lendo a palavra. Quando, né, alguns têm alguma frase que fala assim, come a Bíblia, fulano. Tipo assim, já viu alguém falar isso? Moça, tem que comer Bíblia. Claro que é no sentido assim mais complicado, assim, rasgado, né? De entender, complicado de entender. Mas algumas pessoas vão entender assim, né? Tem gente que entende só falando rasgado. Então, comer a Bíblia é tipo assim, estudar todo dia. Todo dia ali você vai tirar 1 hora, né? Fala assim. Às vezes a gente vai dar preguiça para ler a palavra de Deus. Por quê? Porque é guerra espiritual. Quando mais você lê Bíblia, quando mais você estuda, quanto menos ignorante você fica, né, nas escrituras, conhecendo mais, sabendo mais sobre as coisas de Deus, o inimigo não quer isso. O inimigo das nossas almas, ele vai colocar sono, ele vai às vezes colocar distrações. Você já viu que às vezes nós podemos estar fazendo qualquer coisa, lavando uma vasilha, areando uma panela, varrendo uma casa, limpando o chão, lavando uma roupa. Não dá muito problema. Mas você já viu quando você vai estudar a palavra? É um que grita aqui, é um que faz a coisa ali, é um que... Entende? Distração. Às vezes, quem é mãe, né? O filho grita, ô mãe, não sei o quê, ou machuca. Ou quem é casado, né, o marido grita, ou a esposa grita. Então é uma luta para estudar a palavra de Deus. Mas só quem é constante continua nesta força para aprender. Por quê? Porque quem é inconstante fala, não, fui tentar estudar ontem, amiga. Exemplo, né? Quem é mulher? Nossa, amiga, fui tentar estudar ontem, não deu nada certo.
Aconteceu isso, aquilo com o outro. Aí para, no outro dia já não quer estudar mais. Não, gente, tem que continuar estudando, continuar lendo. Leu ali, não entendeu? Não significa que você não vai entender. Calma, deixa Deus trabalhar, né? Busque mais outra fonte. Às vezes você vai só no Google. Cuidado, o Google não vai te dar tudo, né? O Google é muito bom, né? Para quem quer estudar dentro de casa, internet para isso. Mas o Google não vai te dar tudo. Você vai ter que fazer um curso, às vezes. Você vai ter que buscar outras fontes, sentar com alguém mais velho para você buscar conhecimento, alguém que já estudou, que já fez teologia, que às vezes é pastor, né, que sabe ali explicar você melhor, ou uma mulher também que às vezes ali tem muito conhecimento, estudou aquilo, né, às vezes fez até uma faculdade sobre teologia e vai estar te dando ali um estudo mais respaldado, mais a fundo, tá bom? Aí ele continua. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores. Eu quero explicar essa palavra aqui. Que tem gente que lê essa palavra aqui e passa batido. Escarnecedor, gente, é aquela pessoa que zomba da palavra de Deus. É aquela pessoa que quando você vai falar qualquer coisa que seja da Bíblia, que seja tipo que Deus falou, que Deus diz, ele vai começar a rir. Ou ele vai falar assim, isso é viagem da sua cabeça, você tá ficando louco, não tem nada a ver isso. Isso é o escarnecedor. E eu vou mais a fundo nisso aqui. Um dia Deus também falou comigo, né? O Espírito Santo revela, gente. Escarnecedor é aquela pessoa também que às vezes aprendeu a palavra, conheceu a palavra e hoje rejeita a palavra. Me explica isso, Ana. Vou te explicar. Exemplo, alguém que já foi muito usado por Deus, teve o Espírito Santo, mas hoje já não tem mais. O Espírito Santo saiu dele. Saiu da vida dele, saiu da vida dela. Aí ele vira escarnecedor, escarnecedora. Quando você vai tentar pregar e falar, já conheço isso. Tipo assim, tô nem aí com isso mais, eu não creio nisso. Entende? Fica também como um escarnecedor. Deus vê lá de cima essa pessoa como escarnecedora. Tipo, a palavra de Deus para ele ou para ela não presta. Entendeu? Olha aqui, ó. Andando segundo as suas próprias concupiscências, que eu falei que é coisas da carne. Tem gente que aprendeu tanto, gente. Vocês também tem que tomar muito cuidado, viu? Quando você sabe muito. Sabe, toda pessoa que você vai escutar ali e fala, nossa, que pessoa inteligente, nossa, que pessoa que sabe falar, né, que consegue pegar as coisas muito rápido. Essas pessoas, elas têm que ter um cuidado mais especial. Por quê? Porque através do conhecimento demais, através, né, de ficar ali muito essa pessoa pode cair também na sua própria soberba. O que Paulo fala? Eu vou trazer esse estudo aqui, gente. Por isso que eu tô sempre falando aqui nas minhas lives. Paulo tem uma parte lá que ele fala assim, eu sou o mais indigno, eu sou o mais pequeno. E depois, né, mais pra frente, ele já fala assim, não, eu também, tipo assim, eu sou imitador de Cristo. Eu também cresci não só na graça, mas também no conhecimento, né? Deus me agraciou com essa graça, Deus me agraciou com essa bondade de ter me dado a sabedoria que ele não deu a outros, né? E Paulo, mesmo da hora que ele diminui ele também engrandece ele. Claro que ele coloca a glória para Deus, entendeu, gente? Mas só que Paulo ficava vigiando. Por quê? Porque ele sabia, se ele começasse a ficar muito com o nariz em pé, ele poderia ter uma queda e não se levantar mais. Não significa que eu e você, cristão, não vai ter quedas. Mas não significa que essa queda que você caiu, você tem que permanecer caído ou caída para sempre. Entendeu? Então, Paulo sempre ficava vigiando nisso. E tem uma parte também, gente, que ele fala, né? Que ele orou 3 vezes que Deus tirasse o espinho da carne dele. E ele mesmo fala lá na palavra dele, né? Deus dizendo, falou assim, não vou tirar. A minha graça te basta e tipo, é isso aí mesmo. Né? Não fala assim abertamente, mas para você entender
que tipo que Deus falou, não, você tá me pedindo, mas eu não vou te dar. Então, às vezes vai ter coisa que eu vou pedir a Deus, ou você vai pedir a Deus, e que Deus não vai dar. Não é porque Deus é mau, gente, é porque Deus nos conhece. Talvez se Deus tirasse o espinho da carne de Paulo, que a Bíblia não declara, viu, gente, o que seja. Muitos têm muita suposição que Paulo poderia ser aquele que sofria, né, emocionalmente por alguma mulher. Uns já afunda mais em outras coisas. Não vou falar isso aqui, senão alguns vão escandalizar, né? Mas a Bíblia é isso aí, gente. Quem vai estudando, quer especular. Mas cuidado com essas especulações também. Porque o Espírito Santo fala também, né, com a gente, que a gente precisa também, o próprio Paulo usado ali para o Espírito Santo falando, né, que tudo é com ordem e decência. Você não pode espiritualizar tudo, mas também não pode normalizar tudo. Tudo é muito moderado. Tem que tomar cuidado. Aí, gente, nós não sabemos o que seja o espinho na carne de Paulo. A gente deduz, imagina, mas a gente não pode afirmar nada, tá bom? Porque a Bíblia não nos dá respaldo disso. Outra coisa também. Por que aqui a palavra fala, ó, das suas próprias concupiscências? Quando a pessoa, gente, começa a conhecer demais a Bíblia, ele fica tipo meio que carnal. Aí você lê, cuidado com esse caminho que andamos. Exemplo, às vezes você vai ouvir, vamos supor que você vai ouvir alguém que não teve estudo de escolaridade igual o teu. Uma pessoa mais, assim, talvez não estudou nem o primeiro ano, ou só estudou até a quinta série, quarta série, não sei. Aí quando a pessoa começa a pregar, você tipo assim, já sei isso aí. Aí te dá descrédito. Cuidado, não pode fazer isso. Porque Deus pode revelar coisa àquela pessoa que não vai revelar jamais para aquele que tem um conhecimento aprofundado na teologia. É por isso que nós temos que ter cuidado, entendeu? Tudo é muito balanceado. Tudo é com muita ordem, com muita decência. Não podemos desprezar o conhecimento, mas também não podemos jamais desprezar aquele que o próprio Deus revela por meio do Espírito Santo. Entendeu? Então nós temos que tomar muito cuidado, porque essas consciências, né, coisas da carne, começam a vir sobre nós. Julgar a pregação da pessoa toda. Não é assim que prega, não é assim que fala. Ele errou aí. Cuidado. Entendeu? Ó, versículo 4. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Outro caminho também que essas pessoas escarnecedoras vai, aquela que conheceu a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, muito, e às vezes apostatou da fé, voltou para trás, eles começam a ficar fazendo essas perguntas aqui, ó. Onde está a promessa da sua vinda? Tipo, Jesus vai voltar mesmo? Sendo que conhece a Bíblia, sabe que vai voltar, mas não crê mais que vai voltar. Aí eles começam, onde vai estar a sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Olha o 5. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, desde o tempo de Noé, né, desde o Velho Testamento, Deus dando prova dele, né? Enfim, existiram os céus e a terra que foi tirada da água, e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo, de então coberto com as águas do dilúvio. Tipo, eles começam a desprezar isso, eles não começam a acreditar mais nisso. E na verdade eles não vão acreditar na Bíblia inteira mais. Então, gente, eles vivem escarnecendo daquele que prega, daquele que leva a palavra, porque um dia ele levou, um dia ela levou e apostatou. Apostatar da fé é isso. Aquele que um dia conheceu e mesmo conhecendo, hoje ele não acredita mais. Mesmo aquele que pregou um dia, hoje ele não está nem aí mais. Entendeu? Esse também na Bíblia, não só chamar de apostatou da fé, mas aquele também que escarnece da palavra de Deus. Escarnecedor, escarnecedora. Ó, mas os céus e a terra que agora existe pela mesma palavra se reserva como tesouro,
e se guarda para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Tá vendo outra coisa aqui também, gente? Bem claro. Não tem como alguém ler isso aqui e não entender, ó. Mas os céus, quais céus? Esse que nós vemos, né? Um dia tá azul, um dia tá cinza, outro dia tá cheio de nuvinhas brancas, enfim. E a terra? Qual terra, gente? É que nós tá nela, né? Todo dia nós tem que levantar e colocar nosso pé na onde? Na terra, firmamento. Terra é isso, né? Que agora existe pela mesma palavra, se reserva como tesouro e se guarda para o fogo. Guarda para o fogo. O céu e a terra vai queimar, não vai existir mais, né? Até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Para quem acha também que não tem perdição de homens ímpios, tipo, todo mundo vai ser salvo, tá aqui, né? A prova que não existe esse negócio. Claro que Jesus morreu por todos, claro que Jesus morreu para salvar pecadores, claro que tá isso na Bíblia. Mas não significa que todo ser humano vai ser salvo. Por quê? Porque Deus nos deu livre-arbítrio. E alguns escolhem querer Deus, mas alguns não escolhem querer Deus, gente. Infelizmente, esta é a verdade. Tem gente, né? Já ouviu algum testemunho assim? Que orou 10 anos, 20 anos, 40 anos pro homem se converter, a mulher se converter e acaba que não se converteu, né? Alguns testemunhos também você vai escutar, né? Que orou, Deus salvou, né? Deus libertou, mas alguns testemunhos também você vai ouvir que orou, né? Fez muita campanha, jejuou, buscou a Deus ali e a pessoa não aceitou Jesus, a pessoa não quis Deus. Você tá entendendo o que eu tô falando, gente? Mas é isso aí, tá vendo? A palavra de Deus fala, né? E da perdição dos homens ímpios. Já expliquei isso aqui também, né? Um dia, né? Homens ímpios na Bíblia é aqueles que não reconhecem a Deus, que não querem Deus, que não reconhecem a sua palavra, que despreza a sua palavra, é escarnecedor da sua palavra, né? Apostata da fé, também vira de novo um homem ímpio, né? Foi justificado por Jesus, mas desprezou essa também justificação, não quer saber de nada, enfim. E começa a ser esses homens aqui, homens ímpios, tá bom? Que sabe o que tá fazendo, né? Conhece a palavra de Deus é a verdade que liberta. Um dia essa palavra libertou ele, libertou ela, mas hoje ele quer viver enganado, enganada, quer viver preso e presa na sua própria consciência da carne, tipo, eu acho que não é mais, tipo, não é mais, tipo, vai contra Deus, entendeu? Vai contra a palavra de Deus. Olha o versículo 8, ó. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Também já preguei isso aqui, né? Outra coisa também que pega muitas pessoas. Tem gente que fala assim, ah, não, fulano morreu tão novo, tadinho, né? Tadinha. Realmente, gente, tem umas coisas que pega nós de surpresa, tem umas coisas que deixa nós abalado, né? Ninguém é super-homem, ninguém é super-mulher, tipo Mulher Maravilha, né? Não existe isso é só em filme, em desenho, né? A vida é realidade, a vida é real, crescer dói, amadurecer dói. Algumas coisas pegam a gente realmente de surpresa. Mas você não sabe o plano de Deus. Tem gente que realmente morre muito cedo, com 20 anos. Como aqui, nesse tempo, acho que não tem nem 2 semanas, gente. Um moço morreu, né? Com 20 anos de idade. Muito triste isso. Mas a gente não sabe os planos de Deus, né? A gente não sabe o que poderia ter acontecido mais. Alguns mesmo não entendem, falam, não, eu queria que eu morresse primeiro que meu filho, né? O pai falando, eu queria ter morrido primeiro que meu filho, tipo assim, por ele ser mais velho, né? Porque diante da idade, seria ele e não o filho dele. Aí o filho morre. Fala, não estou entendendo esse propósito de Deus. Tipo assim, né? Mas Deus sabe se a pessoa lá na frente ia se desviar, se a pessoa lá na frente ia apostatar da fé, se lá na frente ia conhecer alguém que ia tirar eles do caminho, né? Você precisa, gente, expandir a sua mente para pensar. Deus te deu um cérebro para pensar. Não significa também que você vai usar seu cérebro para ficar pensando contra a palavra de Deus, contra Deus. Porque aí você vai para um lado que chama
de apostasia. E Deus não agrada disso. Quem apostata da fé, gente, é comparado àquele que blasfema, né, contra o Espírito Santo. Por que blasfema contra o Espírito Santo? Porque a palavra de Deus foi instruída por Deus, né, por meio do Espírito Santo, para homens escrever. Então, quando a gente fica contra a palavra, nós está fazendo aquele pecado que chama a blasfêmia contra o Espírito Santo, e Deus não perdoa isso. Então, quando nós rejeitamos a palavra, é como se nós estivéssemos rejeitando a ação do Espírito Santo. Forte isso aqui, né? Vou repetir de novo, a gente não entendeu não. Quando nós pegamos um caminho de rejeitar a palavra, tipo, isso aqui eu pego para mim, né? Agora que versículo lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou que não sei o que lá, tipo coisas boas que Deus deixa aqui na sua palavra, né? Mas rejeita, arrepender-se dos seus pecados, não apostata da fé. Aí como é que começa a fazer? Você começa a rejeitar a ação do Espírito Santo. Aí começa aquele pecado que a Bíblia diz que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o Espírito Santo, muitas das vezes, você não vê ele. Você vê a manifestação dele na vida de alguém. E quando alguém está pregando a palavra de Deus, que o próprio Espírito deu para homens escrever, e você fica ali rejeitando, renegando, isso é chamado apostasia, apostatar da fé. Você está fazendo a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por que tem muita gente hoje que conhece de Gênesis e Apocalipse? Você sentar, ele vai ter coisas maravilhosas para te dizer, mas não tem uma vida de santidade, não tem uma vida de obediência a Deus, não tem uma vida de retidão, não tem o Espírito Santo. Por quê? Porque rejeita a ação do Espírito Santo. Não crê na palavra. Conhece de Gênesis e Apocalipse, mas não crê que isso é a verdade. Entendeu, gente? Deu para entender? Se tiver alguma dúvida, pode escrever aqui, mas escreve com detalhes, tá bom? Para mim poder ler e se eu puder te responder, tá bom? Continuando. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Outra palavra forte, gente. Fortíssima aqui. Às vezes, né, tem gente que fica assim, não, Jesus não vai voltar mais. Jesus está demorando demais. Realmente, meu querido, parece que às vezes a nossa carne grita desta maneira, né? Se nós estiver emocional, então, meu Deus, fala, por que Jesus não volta logo? Por que Jesus não me leva? E tal, e tal, e tal. Gente, não é rejeitando esse sentimento teu, mas é te exortando, é te chamando a atenção com amor, que Deus tarda. Por quê? Deus está tardando por quê? Deus está demorando por quê? Olha aqui, eu vou ler de novo. O Senhor não retarda. Aí parece que está retardando. Parece que está demorando. Nossa, Deus está demorando demais. Jesus está demorando demais. Aqui está a resposta para mim e para você, ó. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Tipo, Deus está demorando demais. Às vezes até nós cai nisso. Fala, nossa, Jesus está demorando demais, já era para Jesus ter voltado. Você manda em Jesus? Você manda em Deus? Não manda. Então, pelo amor de Jesus Cristo, ouve a palavra aqui, ó. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo. Gente, estuda a palavra longânimo depois. Pode pesquisar no Google, que é mais rápido e mais fácil para você ver. Longânimo, gente, é aquele que é um amor diferente. É um amor, gente, que não é comparado num só momento, num só dia, num mês, num ano, não. Ele é aquele amor infinito. É longânimo. Deus tem um amor infinito por nós. O amor dele não acaba. Aqui, ó. Para convosco, não querendo que alguns se percam,
Ele não quer que eu se perde. Ele não quer que você se perde. Senão que todos venham arrepender-se. Ele tá dando tempo para aquele menino lá da sua família se converter, a menina, seu irmão, a sua mãe, seu pai, sei lá quem for que você ama e que Deus está dando tempo para ele se arrepender-se. Quando, gente, nós entramos neste caminho de Jesus está demorando demais. Eu já ouvi alguém me chamar a atenção, né? Fala, Ana, você tá sendo egoísta, né? Muito tempo atrás, alguém me dando conselho, Ana, você tá sendo egoísta. Por que nós entramos no âmbito de egoísmo? Porque nós tá pensando só em nós, só pensando na nossa dor, no nosso sentimento. Nós não está pensando no vizinho, nós não está pensando no nosso amigo, nós não está pensando na nossa família, né, que tá lá vivendo a vida de pecado, vivendo a vida de iniquidade, fazendo o que quer. Entende? Se Jesus voltar, ele fica. Você quer que seu pai vai pro inferno? Você quer que sua mãe vai pro inferno? Ou seu irmão, seu filho, sua filha? Você já pensou aí, gente? Você já fez essa pergunta? Gente, Deus manda a gente se autoconhecer. E isso é trabalhar o autoconhecimento. Como assim, Ana? Perguntar assim, eu quero que meu pai vai pro inferno? Eu quero que minha família vai pro inferno? Você já se perguntou isso? Gente, quando eu me pergunto isso, eu fico numa agonia. Falo, Deus, não deixa não. Não deixa meu pai ir pro inferno, não deixa meus irmãos ir pro inferno, não deixa minha tia. E vou pedindo. Gente, vocês não têm essa compaixão, não? Quando você fica nesse estado, querendo que Jesus volte agora, você tá sendo egoísta. Porque você não está pensando no outro do seu lado. Que se Jesus voltar agora, ele fica. Porque ele ainda não se arrependeu. Porque ele ainda não teve uma vida de converter-se. De se arrepender-se. Né? E a Bíblia aqui é muito clara, gente. Ó. Mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Deus quer que eu me arrependa. Deus quer que também, né, a minha família se arrependa. Ele não quer que outros fiquem sem se arrepender e perca a salvação por isso. Entendeu? Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Tá vendo, gente? Outra prova aqui também, que o mundo vai acabar em fogo, né? Que o céu e a terra vão acabar. Isso aqui é Bíblia, gente. Isso aqui é bíblico. Não podemos rejeitar e jogar fora. Tá na Bíblia. 1 Pedro, capítulo 3. Pode ler lá para você ver, versículo 10. Olha o versículo 11. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas. Quais coisas? Acabamos de falar aqui no versículo 10. Quais coisas? O céu e a terra e tudo que nela há vai perecer. E havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoa vos convém ser em santo trato e piedade. Aí aqui Pedro, né, já entra no âmbito de nos alertar. O que é ficar no estado de santo trato e piedade? É viver uma vida em santidade, né? Viver em santidade é viver separado para Deus, viver para fazer a vontade de Deus, viver para obedecer a palavra dele, né? A palavra de Deus. E piedade é pensar no seu próximo, é pensar na sua família, é pensar no seu irmão, no seu amigo, entendeu? Isso é viver, né? Em piedade. Você ter compaixão dos outros, você ter compaixão daquele que você conheceu há um mês, né? Tem gente aí, igual a gente conhece muitas pessoas pela internet, né? Às vezes você vê ali que a pessoa não tá com a vida ainda correta, não tá com a vida ainda, né, na obediência. Alguns se encontram afastados da presença de Deus, tem vontade de voltar, mas não consegue voltar. Entende, gente? Você ser piedoso, piedosa, em pensar nessas almas. Que se Jesus voltar, eles ficam. Eles perecem. Eles vão queimar no fogo. Entendeu?
Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Vai acabar tudo, gente. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Aqui é outro ponto também que tem gente que não entende. Como assim, Ana? Gente, se esse céu, se essa terra vai acabar, claro que vai ter o novo céu e a nova terra para nós morar. Claro. Você acha que o próprio Deus vai deixar nós em casa? Tipo, a nossa alma vai ficar vagando por aí. Não, gente, tem nada disso não. Quem prega isso é o povo católico que acredita, né? Que a alma vai vagar. Não, nossa alma não vai vagar. Calma, meu querido. Olha aqui a palavra de Deus, ó. Pelo que, amados, aguardamos essas coisas, ó. Mas nós, segundo a sua promessa de quem? De Deus. Aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. A justiça de quem, gente? A justiça de Deus. A justiça de Deus. Ele vai fazer, ele já tem, né? Preparado para nós. Novos céus e nova terra. Tá bom? Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Outra coisa também aqui, né? Outra coisa aqui também que tem gente que não entende nada. O que é a palavra imaculado, gente? O que é a palavra imaculado? Quando se refere também, né, que Jesus derramou seu sangue puro, inocente, imaculado. É aquele que não tem pecado. É aquele que está vivendo uma vida em arrependimento. É aquele que não está preso em nada. E tem como ficar nisso, Ana? Tem gente que fica assim, não, isso aqui eu posso fazer, mas isso aqui eu não posso não. Verdadeiramente, Deus não chama nós para ser preso em algo. Se tem algo para nós ainda mudar, Deus está querendo que nós busquemos mais para ser libertos. O próprio Jesus falou, ele não nos deu um espírito de covardia, ele nos deu um espírito de ousadia, não nos deu um espírito de medo, ele nos deu um espírito de coragem. Você não pode ficar preso em nada. Ana, eu sou esse aqui, ó, eu sou uma pessoa muito crente, eu oro, eu jejum, eu faço as coisas de Deus, mas tem algo aqui, Ana, que eu faço ainda e que eu não consigo largar de jeito nenhum. Verdadeiramente? Você não consegue largar isso aí? Então tem algo ainda que Deus precisa trabalhar na sua vida. E você precisa deixar Deus fazer. Vou abrir um parênteses aqui para voltar para a palavra daqui a pouco sobre esse tema. Jesus falou assim, que quando ele ia... Lembra daquelas passagens quando ele ia curar os cegos, aleijados, né? Coxos, enfim, a Bíblia fala coxos, mas é aleijados também, né? Pessoas que têm deficiência ali, alguns que já nasceram com a deficiência, alguns porque machucaram, né? Entenda isso aqui. Quando Jesus chegava perto de um cego e falava assim, o que queres que eu te faça? Não é óbvio, gente, que o homem queria enxergar? É óbvio. Mas por que Jesus fazia essa pergunta à pessoa? É para a pessoa se autoanalisar, se conhecer. Se realmente ela está querendo ficar com visão, se realmente ela está querendo enxergar. Aí ele perguntava o cego, o que queres que eu te faça? Aí o cego respondia, eu quero ver. Alguns falavam bem abertamente, eu quero ver. Mas alguns ficavam assim... Alguns falavam assim, não sei o que, tipo, inventavam tipo uma história lá. Não me recordo agora, porque fugiu aqui. Mas aquela passagem lá do homem que tinha 38 anos, que estava deitado naquela cama. Aí Jesus pergunta ele, o que queres que eu te faça? Não é óbvio que ele queria também levantar-se, ficar curado da sua deficiência lá, que ele era aleijado? Que ele precisava de gente para pegar ele ali deitado na cama, para levar lá,
né, para ser curado, porque o anjo descia só uma vez, né, e quem chegasse primeiro era curado. Então, aí o que acontece? Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Aí ele fala assim, Senhor, sempre vem alguém, né, na frente e eu não consigo levantar, não tem ninguém que me leva. Olha a desculpa. Jesus está perguntando aí, gente, se tem alguém que não leva, se tem alguém que não importa, se tem alguém que não está nem com ele. Não é isso que Jesus estava perguntando ele. Jesus está perguntando ele, o que queres que eu te faça? Ele já foi falar da sua vida, foi falar do que passou, do que aconteceu. Verdadeiramente não era isso que Jesus estava perguntando. Jesus estava perguntando, o que queres que eu te faça, filho? Era só ele falar, eu quero ficar são, eu quero ficar curado. Aí depois dessa conversa, porque Jesus é paciente, Jesus nos entende, Jesus compreende também as nossas emoções, ele não rejeita a nossa dor, né? Aí conversa com ele, mas o que queres que eu te faça? Eu quero ficar são. E ali ele foi curado. Aí Jesus falou com ele, levanta da tua cama e anda. Aí o homem pegou a cama, que ele ficava ali deitado há mais de 38 anos, né? Pegou a cama, carregou a cama e foi embora. Gente, é tão simples você entender a Bíblia. É só quem tem intimidade com Deus, é só quem busca a Deus, só quem ama a Deus, quem gosta de buscar realmente a presença de Deus aprofundada, que vai entender essas coisas. Deus não dá revelação para qualquer pessoa, não. É só quem quer mesmo. Quem se humilha, né? Quem se rende, quem fala, Deus, eu tô preso nisso aqui. Eu não consigo largar isso de jeito nenhum. Não é da justificativa. A carne é fraca. Eu não consigo. Não sei o quê. Pelo amor de Jesus Cristo, gente. Em nome de Jesus, Deus não quer desculpa. Deus quer que você confesse e deixe para alcançar misericórdia. Ana, eu não consigo deixar. Claro que você não consegue deixar. Você não consegue nem reconhecer que você peca. Nem reconhecer que você está fazendo errado. Nem reconhecer que isso que você faz está desagradando o coração de Deus, está entristecendo o Espírito Santo. Como é que ele vai te curar? Não tem como. Não tem como ele te curar se você não reconhecer isso. Amém? Irrepreensíveis. A palavra irrepreensível, gente, é aquele que aceita a repreensão. Irrepreensíveis é aquele que aceita a repreensão. Eu sei que às vezes nós é muito bom, né? Falar, tá repreendido em nome de Jesus. Mas você aceita quando alguém é levantado ali por Deus, autoridade de Deus, se levantar para te repreender? Falar, você não pode fazer isso, porque a Bíblia diz assim, 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 assado, e você não aceita? Isso é ser uma pessoa que não consegue ser irrepreensível. Você e eu temos que ser irrepreensíveis. Nós precisamos aceitar a repreensão. Aquele que nos chama atenção, aquele que nos repreende, aquele que nos exorta, aqueles que nos chamam atenção. Mas se a gente ficar repreensíveis, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Pelo que, amados, aguardando essas coisas, quais coisas? A vinda de Jesus, a vinda do Senhor. Procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis, em paz. E aqui tem uma outra parte final chave, né? Em paz. Você precisa ter paz. Você não pode ser atormentado. Você não pode ser atormentada. Você não pode viver em guerras, briga com os outros, brigando com um, brigando com o outro. Não pode. Ele quer nos encontrar imaculados, sem estar preso em pecado nenhum, irrepreensível, aceitar a correção de Deus, a exortação de Deus, a repreensão de Deus, e também em paz. Você precisa estar em paz com Deus e também em paz com os outros, com os irmãos, com alguém que está do seu lado. Tá bom? Olha o versículo 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada.
e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Pedro também reconhecia que Paulo escrevia. Pedro também reconhecia o que Deus deu para Paulo escrever, que o próprio Deus, por meio do Espírito Santo, dava a Paulo para escrever. Por que nós rejeita, gente, as cartas de Paulo? Por que nós rejeita aquilo que Deus usou Paulo para falar? Nós não podemos. Tem gente que fala, ah, não, aquele negócio lá do divórcio. Ah, não, aquele negócio lá de não sei o quê. Gente, pelo amor de Jesus Cristo, você tem que aceitar, é a palavra de Deus. Não foi Paulo que escreveu na carne dele, no pensamento dele, no achismo dele, não. Ele escreveu aquilo porque ele estava sendo conduzido pelo Espírito Santo. Falar palavras de Deus, do céu, do alto. Não é palavras de Ana, não é palavra de Paulo, não é palavra de Pedro na carne, é palavra de Deus. Que o próprio Deus usa a gente, por meio do Espírito Santo, para falar. Não é se igualando a esses homens, não, gente, porque eu não tô nem aqui tiquitinho de nada. Porque esses homens têm muita coisa que eles fizeram e glória a Deus por isso. Mas é te dizendo uma coisa, a gente tem que ser fiel à palavra de Deus, a gente tem que pregar o que a Bíblia diz. Entendeu? A gente não pode passar por cima das coisas que está escrito, porque vai desagradar uns, vai machucar uns, gente. Porque a palavra de Deus, ela nos fere, mas ela nos cura. A palavra de Deus, ela nos entristece muitas das vezes, mas lá na frente vai vir alegria. Entendeu? Olha aqui, ó, 17. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, tipo, antes mesmo, né? Guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Outro conselho aqui que Paulo fala para nós, gente. Para a gente tomar muito cuidado com aquela pessoa que zomba da palavra de Deus, com aquelas pessoas que dá descrédito, né, para a palavra de Deus, tipo, não crê que Jesus vai voltar, não crê na Bíblia, não crê em nada dessas coisas que os crentes pregam. E você fica dando ouvido àquilo, cuidado. Olha aqui o que Pedro está falando aqui, gente. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, antes mesmo, ó, antes, lá no tempo de Pedro, né? Já acontecia isso, ó. Guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis, aqueles que abominam a palavra, rejeitam a palavra, não quer saber da palavra, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Tem muita gente caído hoje, gente, porque deu ouvidos pessoas que não devia. Lá em 1 Coríntios vai falar isso, né? Que as más conversações corrompem os bons costumes. Quando mais você escuta alguém que não tá nem com Deus, não tá aí com nada, quer viver a vida, você vai descaindo. Você precisa ser firme. Ah, Ana, mas como é que eu vou sair fora? Talvez eu moro, né? Aqui alguém que casou com alguém ali, hoje é crente, e a pessoa é descrente. Eu te entendo, mas você precisa, a hora que essa pessoa começar a falar assim, ah, eu não acredito nisso, você tem que confirmar na palavra, não, Jesus vai voltar, porque lá em 1 Pedro, capítulo 3, fala sobre a vinda do Senhor, porque lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 51, 52 também menciona, lá em Apocalipse, capítulo 22, e vai falando Bíblia para ele ou para ela, entendeu? Porque vocês não podem ficar escutando dessas pessoas demais, não, porque aqui a própria palavra falando que vocês vão descair da firmeza. Qual firmeza, Ana? Da palavra, do que Deus diz, ó. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, antes mesmo, ó, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Cuidado com quem você dá ouvido. Ah, mas é meu marido que não converteu ainda. Ah, não, é minha esposa que não converteu ainda. Verdadeiramente eu te entendo. Mas verdadeiramente, diante da palavra de Deus também, eu tenho que te chamar a atenção para você começar a pregar para essa pessoa. A hora que ele vir, né, ou ela vir falar, ah, não, eu não creio que Jesus vai voltar, eu não creio na Bíblia, eu não creio em nada disso. Você tem que começar a Bíblia nele, Bíblia nela.
para você não descair da vossa firmeza, para você não descair da vossa fé, para você não começar a ficar fraco de dar tanto ouvido à pessoa, porque principalmente você convive. Você vive ali 24 horas com a pessoa, gente. Claro que você tem que estar com a palavra na ponta da língua para poder repreender, para falar, não, está repreendido em nome de Jesus. A Bíblia diz assim, assim, assado. Lá, né, igual que nós estamos mencionando, lá em 1 Pedro, capítulo 3, fala sobre a vinda do Senhor. Vai citando versículos para a pessoa parar de te atormentar, porque senão você vai descair da sua fé, tá bom? A Fernanda aí também conosco, né? Dando glória a Deus, é verdade. Que bom, irmã, que você também tá aqui conosco, viu? Ó, olha o verso 18 para nós finalizar, para nós orar, né? Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outra coisa aqui também, né, gente, que eu falei com vocês que eu ia falar sobre isso. Crescer no quê, gente? Que tá falando aqui? Crescer na graça e no conhecimento. Não tô falando que você tem que parar de orar, tem que continuar orando. Não tô falando que você tem que parar de jejuar, tem que continuar jejuando. Não tô falando que você não tem que parar de ler Bíblia, tem que continuar lendo. Mas só que é um conselho conjunto aqui. Crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá em Oséias, gente, capítulo 4, verso 6, fala que o próprio Deus falando, o meu povo perece por falta de conhecimento. Você acha que é conhecimento que o mundo está pregando? É conhecimento que o povo fala? Não, gente. É conhecimento da parte de Deus. Se o povo estiver falando a palavra de Deus, amém. Mas se o povo não estiver falando a palavra de Deus, sai fora. Entende? A Bíblia já fala claramente, o próprio Deus falando, o meu povo perece por falta de conhecimento. E aqui Pedro está falando na carta que ele escreveu, vós, portanto, amados, sabendo isso, de antes mesmo, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados, descaiais da vossa firmeza. Cuidado com o que você está prestando atenção, né? Dando ouvidos. Antes crescei na graça e conhecimento, porque quando você cresce no conhecimento, você tem como abater essas vozes que falam, Jesus não vai voltar nada. Eu não creio na palavra de Deus. Eu não creio que tem isso. Eu acho que todo mundo vai pro céu, porque Deus é amor e tal, e tal, e tal. Vocês precisam crescer no conhecimento para poder abafar essas vozes. Aí vocês vão citar versículos para eles. Fala, não, a palavra de Deus fala assim, assim, assim. Entendeu, gente, o que eu tô tentando dizer para vocês? Eu acho que entendeu, né? Antes crescei na graça, aí tipo, tem gente que ora muito, jejuma, às vezes, né, ama a palavra de Deus, mas não tem, lê a Bíblia ali de vez em quando, mas não tem aquela constância. Você viu aqui que deu muitos ensinos pra gente não ser inconstante, pra gente não ser aquela pessoa que não tem entendimento. Por isso que a palavra de Deus fala para nós crescer na graça, tipo, orar mesmo, tem que orar, continuar jejuando, continuar lendo a Bíblia, mas vocês precisam também crescer no conhecimento. Vocês precisam ler a Bíblia e entender. Ler a Bíblia e conhecer. Por quê, Ana? Porque vai te livrar de dor de cabeça. Vai ter gente que vai chegar perto de você e vai começar a zombar da sua fé, zombar do teu Deus, zombar da palavra que você crê, da palavra que você ouve. Entendeu? Por isso você precisa crescer no conhecimento para abafar essas vozes, para que eles não falam mais na sua cara. Tipo, então, se Deus vai salvar mesmo, prova eu aí então que Deus vai salvar só uns e não os outros, porque para mim eu acho que Deus vai salvar todos. Aí vocês precisam conhecer a Bíblia para levar eles na palavra. Tem gente que muitas das vezes, gente, não é zombando não, viu, gente, é te ensinando e te alertando, te chamando a atenção
como Deus chama a atenção minha também. Tem gente que muitas das vezes, né, chega alguém ali, que às vezes até conhece Bíblia, mas apostatou da fé, né, e fica ali só para poder te induzir o mal, querer, tipo, te desprezar, ou você não tem conhecimento de nada, você não tem entendimento de nada, né? Aí começa lá a falar assim, é mesmo? Se Deus vai salvar esse povo que você fala, onde que tá então? Qual é o capítulo? Qual é o versículo? Qual é o livro? Desse jeito. Por isso que aqui a Bíblia diz, fala, crescer na graça e no conhecimento. Não estou falando que você não deva orar, não estou falando que você não deva jejuar, não estou falando que você não deva ser uma pessoa que busca o Espírito Santo. Você deve e tem que buscar o Espírito Santo. Mas você também precisa ter conhecimento. Você precisa também crescer no conhecimento. Senão o próprio Deus não estava dando um alerta ali, gente, lá na palavra de Deus, no Êxodo. Oséias, capítulo 4, versículo 6, falando sobre isso. O meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. Às vezes ali você defende a sua fé, fala, não, eu creio na palavra, eu creio em Jesus, mas a pessoa ali começa a te tormentar, a ficar falando palavras da Bíblia, às vezes que a pessoa que não tem entendimento vai ficar com dúvida. Aí você precisa ter conhecimento para você abafar essas vozes. Senão você vai acabar descaindo da sua firmeza. Você vai acabar caindo da sua fé. Entendeu? Por isso você tem que ter versículos na ponta da língua. Você precisa conhecer a Bíblia. Você precisa conhecer aquilo que você prega, aquilo que você crê, aquilo que você lê, aquilo que você ouve, para abafar essas vozes que vêm para te tirar da fé e para que você caia da sua firmeza, para que você caia da fé em Deus, tipo que você não crê mais, ou que você fica com dúvidas diante da palavra. Tem muita gente que usa a própria palavra de Deus para colocar dúvidas na cabeça das pessoas, porque a vontade dessas pessoas é que as pessoas ficam com dúvida mesmo. Mas a Bíblia fala que em Deus não tem variação de dúvida e que em Deus não há confusão. Se tem confusão, se tem dúvida, não é de Deus. É da gente mesmo, seres humanos, carnais, sentimentais, que precisamos do Espírito Santo para nos dar fé, para a gente crer na palavra dele. Amém? Amém, meus irmãos? Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham pegado essa palavra com muita sabedoria, né? Porque jamais eu quero aqui te desprezar ou te menosprezar, não. Eu quero te ensinar aquilo que eu aprendi, aquilo que eu sentei para escutar, para aprender, entendeu? Por isso que eu trago aqui estas lives, tá bom? Gente, vamos orar para nós estar finalizando essa live? Rosilene, obrigada, viu, irmã, por ter ficado até agora comigo aqui. Eu agradeço muito, gente, quem começa a live comigo e termina a live comigo, porque isso ajuda muito, né? A live não cair, a própria plataforma mandar para mais pessoas, entendeu? Tipo, a própria TikTok aí mandar para outras pessoas que nem seguem a gente, entendeu? Por quê? Porque quando entra e curte ali, mas sai, é como se a live não tivesse... Tipo, não tivesse sendo bom, né? Pra plataforma não tá sendo bom. Aí eles não mandam pra mais gente. Às vezes faz até travar a live, cair a live, enfim, é desse jeito. Mas vamos orar, gente? Eu espero que pelo menos alguém aqui tenha ouvido, né, essa palavra e entendido que Deus nos ama, mas nos chama atenção, né? E Ele quer que a gente fique bem inteligentes, bem... não tem ignorância na palavra, né? Pra gente não descaiar, tipo, cair da nossa firmeza, né? Em nome de Jesus. Porque tem muita gente querendo nós tirar nós da presença de Deus, usando a própria palavra de Deus para confundir ali.
Claro, né, que eles distorcem algumas coisas, acrescentam outras, porque o próprio inimigo, né, usou a palavra de Deus meio que trocada, aumentada, diminuída, para confundir Jesus. Mas Jesus, como conhecia a palavra, né? Não, Bíblia nele, palavra de Deus nele, né? E ele ali querendo tirar a paz de Jesus. Então, pessoas usadas pelo inimigo é deste jeito. Eles usam a palavra para te colocar dúvidas. Mas quando você conhece a palavra, não tem ignorância naquela palavra, você não vai cair, tá bom? Em nome de Jesus. Senhor, muito obrigada, Jesus, pela tua palavra. Muito obrigada pela essa graça, né, que o Senhor nos dá de conhecer a tua palavra. Muito obrigada, Deus, pela vida de cada um aqui, pela vida da irmã Rosilene, pela vida, meu Deus, dos demais irmãos. Eu peço, Senhor, Pai, em nome de Jesus, que cada vida, Deus, venha a ser alcançada pela graça do Senhor. Ajuda ele, ajuda ela. Se alguém aqui, Pai, se encontra cansado, sobrecarregado, a tua palavra diz, né, Jesus? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Alivia, Deus, a vida deste homem, alivia a vida desta mulher, dá ele força, dá ela força, dá ele coragem, dá ela coragem, sustenta a sua fé, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, sustenta o teu povo com fé, com sabedoria, com graça, com entendimento, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Muito obrigada, viu? Que Deus te abençoe. Amém e amém. Rosilene, muito grata, de verdade mesmo, pela sua vida, viu, irmã? Eu sempre tô orando aqui por você, né, pela sua família, e vou continuar orando, porque você é uma bênção de Deus, tá bom? E até uma próxima live, em nome de Jesus.